Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e hoje vamos ter mais uma aula de Sociologia para os meus alunos do ensino médio, que estão aí no período remoto, devido à pandemia do novo coronavírus, mas essa aula ela é gravada de forma aberta para facilitar o acesso aos estudantes e também para quem tiver aí interesse nesta ciência que é a sociologia. E hoje nós vamos dar continuidade à teoria do positivismo e vamos falar hoje especificamente sobre como que o positivismo entende a ciência. Na nossa última aula, eu já falei sobre a lei dos três estados e como que o Comte ele entende que a ciência ela é um caminho da humanidade, não é? Se nós passamos ali pelo estado teológico, pelo estado metafísico, que constituem a filosofia negativa, a filosofia positiva ela coincide com a ciência. Mencionei também que o próprio positivismo ele é uma epistemologia, ou seja, ele se insere na área da filosofia que estuda e compreende a ciência. Então, o Comte ele também vai fazer uma proposta epistemológica, tá? E essa epistemologia positiva, ela considera então que a ciência ela é objetiva, ou seja, a ciência ela se constitui necessariamente de uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Um outro ponto é de que a epistemologia positiva, a ciência de acordo com o positivismo, ela é racional, ou seja, o cientista, ele conhece a partir da observação e do raciocínio. O sujeito, que conhece o seu objeto. E, principalmente, essa teoria coloca que a ciência e o cientista e o resultado da ciência é necessariamente neutro. Pessoal, vejam que eu tenho relacionado, né, cara, a filosofia do positivismo justamente com esse atual momento que nós vivemos hoje, que é esse negacionismo da ciência, não é? As pessoas que negam vacinas, não é? Cara, que loucura isso, cara, né? O Brasil, por exemplo, que chega num estágio de excelência de aplicação de vacinas, que consegue vacinar rapidamente a sua população. Hoje, uma boa parte dessa população nega a vacina. Isso é uma coisa absurda, sabe, gente? Eu que vivi uma fase, por exemplo, onde a gente via as pessoas com poliomielite, né, com membros atrofiados, braços, pernas, não é? E a gente perguntava assim, tá, mas como que a pessoa pegou aquilo? Aí eles falavam assim, não tomou vacina. Que era aquela vacina, a vacina da gotinha, né, a vacina do Zé Gotinha, a vacina da polio, não é? Uma coisa tão básica que a gente ia na escola e tomava na escola aquelas gotinhas, né? Hoje as pessoas estão negando as vacinas, e criando teorias absurdas aí de vacina com chip, vacina que vai transformar você em alguma coisa. Cara, isso é uma coisa muito maluca. Pessoas que negam, inclusive, a esfericidade da Terra, não é? Do fato da Terra ser geóide. Então, quer dizer, a gente tem um movimento hoje bastante maluco, que é o desse negacionismo da ciência. Mas, pessoal, um cuidado que a gente tem que ter aqui é de que o outro extremo também não é tão desejável assim, que é justamente isso que o positivismo está propondo. Ora, nem sempre a ciência vai ser uma relação de sujeito e objeto. Ora, nem sempre o sujeito é essa pessoa tão conhecedora, tão absoluta, tão determinadora, absoluta, que é uma palavra cara para o positivismo, né? Mas uma pessoa que vai realmente conhecer todas as determinantes do seu objeto. Nem sempre, gente, a ciência é neutra, tá? Aliás, eu posso afirmar para vocês, eu que já tenho aí um certo tempo convivendo com a universidade, com as formas de fazer ciência, gente, eu acho que o que a ciência menos é neutra. Então, tomem muito cuidado com isso.
com esse outro discurso também que vai para um outro extremo, que é justamente o discurso do positivismo. Tá? Mas, na teoria do Augusto Comte, e até por isso que o positivo tem aqueles significados que eu passei para vocês na nossa última aula, não é? Que o positivo, ele é real, ele é certo, ele é preciso, ele é útil, ele é orgânico, ele é relativo, ele é simpático. Todos esses significados estão embutidos nessa ideia de objetividade, racionalidade e de neutralidade. Tá? Então vejam, gente, essas são características da ciência de acordo com o positivismo. Mas nós temos outras teorias, outros pensadores que entendem a ciência de uma outra forma, ou seja, que não são positivistas. Tá? Na sociologia, nós acabamos por tratar de alguns autores que fazem esses pensamentos. Mas é claro que dentro da epistemologia, e aí já é uma vertente filosófica, nós vamos ter vários outros pensamentos que, inclusive, combatem essa visão do positivismo. Então, entendam, gente, uma ciência objetiva, racional e neutra é uma tese positivista, inclusive uma tese kantiana, ok? Então, dentro dessa perspectiva que o Augusto Comte vai ter, ele vai trazer para nós uma ordem e uma hierarquia das ciências, velho. Olha que coisa fantástica. Porque é o seguinte, quando eu falei para vocês lá da revolução científica, gente, e do iluminismo, vejam, o iluminismo, ele era vamos dizer assim, ele é uma vertente científica combativa. Não é? O iluminismo, o próprio nome já diz, né? Ele quer ilustrar, ele quer levar luz às trevas. Quais são as trevas? Para o iluminismo era justamente a escolástica, aquela teoria, aquelas teses amparadas na religiosidade. Tá? E a ciência para o iluminismo, vamos dizer assim, ela é anárquica. Né? O iluminista, lá no século XVII, no século XVIII, tá? Ele é um cara que está estudando matemática, ele está estudando história, ele está estudando paleontologia, ele está estudando um monte de coisas. E para ele não tem problema nenhum. Para ele, esse desenvolvimento científico, ele realmente ele é a ciência, pela ciência, pelo conhecimento, pelas causas. Agora, a gente chega no século XIX, né, depois de todo aquele processo revolucionário, e vem um positivismo dizer, pera lá, vamos botar ordem e hierarquia nessa coisa. Vamos botar ordem no parquinho. Tá? Então, o Comte ele vai trazer uma ordem, uma hierarquia. E ele vai classificar as ciências, tá? De acordo com a simplicidade do seu objeto. Então, vejam, na nossa tabelinha aqui, mais uma tabelinha, né? Já tivemos a tabelinha da lei dos 3 estados, que são 9 estados. Agora nós temos a tabelinha da ordem das ciências, não é? Então, vejam, o critério dessas ciências estarem aí, gente, está pelo seu objeto. Então, por esse meio dela ali, ó, o objeto, ele vai do mais simples ao mais complexo. Tá? Então, o Comte ele vai entender, né, que as ciências, as primeiras ciências possuem objetos mais simples e as ciências mais desenvolvidas possuem objetos mais complexos. Então, vamos lá. Para ele, gente, a matemática é a primeira ciência porque ela possui o objeto mais simples. Aí vocês já falam assim, meu Deus, a matemática que é tão difícil, ela é então para ele a mais simples. Sim, mas porque para ele, gente, o número, ele é o objeto mais abstrato. Não é que ele seja simples, mas é que ele é abstrato, ou seja, ele entra, na verdade, em qualquer ciência. Para ele, para o Comte, a matemática é uma base para as ciências. Tá? E aí é que está essa tal simplicidade, ou melhor, abstração do número. O número ele vai ser fundamental para todas as outras ciências que nós vamos ter ali, que vão decorrer. E qual é a forma que a matemática estuda? Qual é o seu método? Né? Qual é o método objetivo? Né? Ou seja, como que você estuda aquele objeto?
Segundo o Conte, a matemática ela usa o método dedutivo. Gente, o que significa o dedutivo aqui? Dedutivo significa o seguinte, que nós vamos ter, né, uma lei geral que se aplicam aos fatos. Vejam, equação do segundo grau, não é? A equação do segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vejam, todos os outros, tudo que você puder substituir o A, o B e o C, e até inclusive o X, tá? Eles fazem parte dessa regra geral. Então, todos os fatos, né, eles se enquadram nessa regra geral, ok? Gente, a matemática é dedutiva e da matemática para baixo, todas as outras ciências são indutivas. O que significa isso? A indução significa que nós precisamos de vários fatos para gerar uma lei geral. Entenderam? É o contrário. Na matemática, nós temos uma lei geral que se aplica aos fatos. Na indução, nós temos fatos que geram uma lei geral. E se algum fato contrariar aquela lei geral, muda-se a lei. Tá? Então, a matemática é dedutiva e depois nós temos a astronomia, que estuda corpos em movimento. De que forma que ela estuda? Através da observação e, logicamente, da medição. Aí nós vamos utilizar o número, né, para fazer essas medidas dos corpos astronômicos, do movimento astronômico. A próxima ciência é a física, que vai estudar a qualidade do movimento desses corpos. Então, os corpos estão em movimento, mas qual é a qualidade desse movimento? Qual é a qualidade em termos de calor, em termos de som, em termos de aceleração, em termos de velocidade? E a física, ela opera com a experimentação. Próxima ciência é a química, que estuda a composição desses corpos que têm qualidade e que estão em movimento. Agora, vejam só como que é uma crescente, não é? Vejam, a ideia que o Conte vai fazer das ciências é justamente de que há uma crescente no seu objeto, uma crescente de estudos no seu objeto. E a química vai estudar através da nomenclatura desses elementos que compõem os corpos. A tabela periódica, por exemplo, é um grande exemplo, né, de como que a química ela age pela nomenclatura. A próxima ciência é a biologia, que vai estudar justamente os corpos vivos. Esses corpos vivos que constituem a biologia vão ser estudados através da comparação. É o que o biólogo faz, ele compara um com o outro e vai classificando ali, né, as diferentes espécies animais, os gêneros, plantas, fungos e por aí vai. A próxima ciência vai ter o seu objeto mais complexo de acordo com Augusto Comte, que é justamente a sociedade humana, que é a ciência da sociologia, e que vai estudar através da filiação histórica. Então, a sociologia ela é estudada através da história das sociedades, como que as sociedades vão se organizando ao longo do tempo. E justamente por isso que ela se torna a ciência mais complexa. Pessoal, sobre a sociologia, nós vamos falar na nossa próxima aula, tá? Eu vou trazer para vocês especificamente o entendimento que o Comte vai fazer sobre a sociologia, tá? O que nós temos é isso a respeito da ciência da epistemologia kantiana. Todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, me procurem aí nos nossos canais. Espero que vocês fiquem bem, tá? Fiquem com saúde e vamos ficando por aqui, ok? Até mais!